Olá, nutricionistas! Olha só, esse NutriPod tá poderoso. Estamos aqui com duas Nutris dos bastidores do Kiwi Lab. Quem é? Sou eu, Carol Godoy, com vocês. Tudo bem, gente? Já tava com saudade dos podcasts aqui do Kiwi. Foi intimada. Oi, gente, sou a Jamile. Também não tava com saudade porque recentemente apareci por aqui, mas tava com saudade de vocês duas juntas. E nessa edição do NutriPod, nós estamos aqui para te falar dos bastidores do processo de digitalização. Você acha que tem aquilo ali tudo bonitinho no Instagram, no curso, mas essas professoras aqui, é muita ralação. E alguns pilares mais importantes que a gente vai trazer hoje aqui. Então você vai aprender aqui com a gente qual é o sufoco e as soluções para a questão do conteúdo, fazer um copy bacana, o que tem que ter uma chamada, um anúncio, um IGTV, quais são as pegadinhas aí que a gente vem aprendendo com o Kiwi Lab. Então fica aqui com a gente. Sobre conteúdo, a questão do design. E aí, contrata uma agência? Contrata ou não contrata? Deixando suspense. Ou você, Nutri poderosa, vai lá e faz. E também toda essa coisa do tráfego, tem que investir. Carol, será que a gente vai abrir aquilo lá, hein, que aconteceu com a gente? Daqui a pouco eu conto. Então é isso, gente. Tanto design, conteúdo, você, né, Nutri, como protagonista disso tudo. E eu queria começar por esse pilar justamente do conteúdo, porque quem nunca, né? Vocês sabem que eu mesma faço minha mídia social, minhas redes sociais, Cíntia, mas a gente tem das empresas aí uma equipe. E, cara, não dá dor de barriga, aquela hora que você não se preparou, então planejamento é tudo, mas saber o pulo do gato, qual é o conteúdo que vai conversar, no meu caso, com vocês, Nutris, e com os empreendedores de alimentos. E você sabe quais são aí, se você tivesse que me dizer agora, 3 principais tópicos que a tua persona, que a pessoa que te segue, tá ali ávida por ouvir? Cara, tem que saber, né? Não é isso, Carol? Conta aí mais sobre isso. Eu acho que a gente podia começar falando que digitalização, na verdade, é um processo. Assim como tudo na nossa vida, também é um processo. A gente não vai se digitalizar do dia para a noite e você vai virar a estrela do Instagram sabendo de tudo que a gente te ensina aqui do dia para a noite. A gente precisa estabelecer algumas micrometas, alguns passos, né? A Cíntia chama de baby steps, para a gente se evoluir aí no mundo do digital. O que eu queria dividir com vocês, que eu acho que eu já gravei até alguns podcasts sobre isso, é que a digitalização, ela é o único caminho. Ela é um caminho sem volta. A gente pode escolher, claro, a gente pode escolher tudo na nossa vida, mas se a gente quer se manter viva no mercado de trabalho, como nutricionistas de consultório hoje em dia, a gente só tem esse caminho a traçar, a percorrer, que é o da digitalização. E a gente também tem alguns desafios aí com isso. Eu acredito que as pessoas que já são mais tecnológicas, que nasceram com essa coisa já, né? Talvez as mais jovens, que já estão no Instagram, já usam a tecnologia no dia a dia, tem uma dificuldade muito grande nessa parte de conteúdos. Nessa parte da gente fazer o nosso conteúdo não ser banal, o nosso conteúdo ser alguma coisa que agregue realmente para o teu paciente que está ali, como a Cíntia colocou, o que ele está querendo de fato, o que precisa estar ali. Então, para a gente construir conteúdos de valor para essas pessoas, é muito importante a gente estar ligado nessa dor, nessa dor e no desejo que essa sua persona, que a gente chama, que é o teu paciente ali do outro lado da telinha, do outro lado do Instagram, está querendo, está precisando. Começa a partir daí. Uma vez que você definiu isso, o que ele está querendo ouvir, e não necessariamente o que você está querendo falar, porque são coisas diferentes, aí você começa a fazer o teu planejamento de conteúdo. O que é fundamental nesse passo? Que eu poderia deixar essa dica de hoje, já vou entregar aqui no começo para vocês. Roteiro, pessoal. Roteiro é tudo nessa vida. A gente já está com esse novo lema aqui no Kiwi Lab. A gente precisa ter um roteiro de valor. Daqui a pouco eu conto como. E aí, quando buscar inspiração? Porque justamente, principalmente nos momentos, né? Tem gente que me fala assim, gente, mas a minha vida não é tão interessante como dessas influenciadoras por aí. Onde eu busco inspiração, e a gente sabe que hoje muito se transforma, né? Não se copia, né, gente? A gente se transforma, mas tem que buscar inspiração, sim. Então, já enumera aí, vai lá, clique, momento post-it, momento caderninho. Quem são as 3 pessoas que mais te influenciam pelo conteúdo parrudo, bacana, que você segue e que você vai lá se inspirar? Faz sentido isso, gente. Quem são teus gurus? Que você sempre... Eu tenho alguns na minha vida, alguns em inglês, alguns em português. Da nutrição, precisa ser?
Pode ser, mas também pode ser, gente, de fora, né? De fora, você faz paralelos, analogias, isso é muito importante. E ó, o que é legal hoje, aquele cara que você lê um livro Mara, ele tá aí pertinho de ti, do teu ladinho, todo dia, num livro, num podcast, numa newsletter, no YouTube. Até no LinkedIn, você pode escrever para ele no LinkedIn, trocar uma ideia. Exatamente. Então, quem são essas pessoas que te inspiram? Eu acho que é o principal ponto para você buscar essa curadoria. E ter um mapa. Esse processo que a Carol falou é um mapa. Um mapa de organização que a gente tem, né, Jami? Então, tem o dia do IGTV, tem o dia do podcast, tem dia para tudo, para que a gente consiga ter um planejamento que você já sabe qual é a forma que você vai distribuir esse conteúdo. Conta mais, como é que a gente chegou nisso aí, Jami? Porque teve um momento também que era meio doideira, né? Vai postando. E aí a gente postava muito e não tinha o resultado que a gente tem hoje. Conta os bastidores. Eu acho que a gente pode marcar bem aqui, né? Contando o backstage do Kiwi para vocês, que a gente teve uma virada de chave, né? A gente pivotou dentro do Kiwi Lab, então que a Cíntia sempre fala, que a gente sempre marca aí com vocês, a gente também fez aqui dentro do Kiwi. Então, a gente começou a observar muito como é que a nossa persona recebia os nossos conteúdos, né? Então, a gente tinha um mapa de planejamento, mas acho que é super válido lembrar que, assim, você precisa se planejar e você precisa parar para analisar aquilo que foi feito, para ver como performou. Então, assim, o conteúdo que você entregou, o dia que você postou, o horário que você está postando aquele determinado quadro, se for um quadro de IGTV, o horário que você faz a sua live. A gente fez uma mudança de horário agora nesse período da quarentena para as nossas lives. Então, você lembra disso, que as nossas lives aconteciam à noite e durante esse período a gente está fazendo live pela manhã. Então, é super importante você ter um planejamento. Isso ajuda muito a gente aqui no Kiwi Lab e realmente foi uma virada de chave. Então, nós temos reuniões para definir o planejamento do nosso mês, de acordo com as nossas estratégias, enfim. Aqui a coisa é bem maior, mas você precisa se planejar. Então, comece aí pelo menos quinzenalmente, se você não faz isso de jeito nenhum, semanalmente, planeja, cumpre com o seu planejado, mas seja sensível também para ir ajustando isso ao longo do tempo, né? Faz e melhora, faz e melhora, faz e melhora. Eu acho que essa foi uma grande mudança de chave. Já que é para abrir os bastidores, onde é que a gente faz esse nosso planejamento? Conta para todo mundo aí, onde é que estão esses planejamentos aqui, cada uma num lado aqui do país, né? Você em Fortaleza, eu no ABC Paulista, a Cíntia na capital em São Paulo. Como é que a gente se organiza aí também para trocar essas informações e construir esse planejamento? A gente organiza no Trello. Eu não sou nada dentro do Kiwi sem o nosso Trello. A gente tem um mês, né, lá, e tudo estruturado, então a gente cria cartões, peguem essa dica. As nossas alunas aí do meu consultório de sucesso sabem que a gente fala bastante sobre isso, bate nessa tecla, mas ele é uma ótima... Eu não contei para vocês, mas sabe o que eu fiz outro dia na live fechada dos nossos alunos? Abri o nosso Trello para eles e fui passo a passo. Eu não contei para vocês, mas eu fiz isso. Tá vendo? Então a gente tem esse mês lá e o legal é que você pode ir mudando os cartões. Então, por exemplo, se você planejou o seu IGTV com aquele determinado tema para a semana e aconteceu um boom, né? Saiu uma reportagem, sei lá, aconteceu alguma coisa, você muda o cartão de dia, então adiciona lá aquela novidade que rede social, você precisa estar muito atento a isso também, né? Não pode perder o time. Então você realoca, sabe, esses cartões. Isso ajuda muito a gente com a produção de conteúdo. E sabe uma coisa que eu ficava doida, né? Porque quando você tem um planilha de Excel, a gente já fez também em Excel, né? Fica muito conteúdo visível. Então, dava uma... Sabe aquela preguicinha que bate, gente? Quando você olha aquilo ali e fala assim, meu Deus, aquela planilha enorme, aquilo ali tudo. Dava uma preguiça. O Trello, ele é intuitivo. Eu já usava muito ele nas minhas empresas com relação a projetos que eu fazia com outras pessoas em outros países. E é sempre muito bacana, porque você mexeu aqui, o cara sabe lá, na hora. É muito rápido. E aí, mas se você que trabalha sozinha, né, Nutri? Eu sei que não é nem essa a questão, mas, cara, você entra naquele painel, dá até uma vontadezinha. Sabe arrumar gaveta, que a gente fica louco pra arrumar guarda-roupa pra ficar tudo bonitinho quando você compra uma roupa nova? É mais ou menos assim, você fica tudo colorido, aí você põe foto.
Então, o jeito gostoso de você lidar com o processo que a Carol trouxe faz a diferença no dia a dia. Porque dá vontade de ir para lá organizar, ver aquele post, porque não fica poluído. Você pode colocar só o título, né, Jami? Elas adoram umas etiquetas ali, sabe? Colocar umas etiquetas urgente, Cíntia, urgente! Mas além do processo, além do conteúdo, Carol, vou deixar para você falar por último essa questão do tráfego aí, hein? Que é uma baita de uma lição que nós passamos para você que está começando a investir seu belo dinheirinho no impulsionamento. Quero falar um pouco sobre design. Muitos alunos meus perguntam nesses bastidores. Ai, é tão lindo, né? Aqueles posts de vocês é o máximo. Mas isso já foi fruto também de muito questionamento nosso aqui, né? O quanto esse culto pelo design, eu adoro. O culto pelo design, de ter pessoas alocadas só para isso, né? De ter uma agência praticamente aqui dentro. A gente faz isso em outras empresas que é do grupo. Outras não. Eu mesma não faço nas minhas redes, no meu pessoal, eu mesmo banco a designer. Então, não tem um certo e um errado, tem erros e acertos. E o que a gente vai acertando. Aí eu quero perguntar para vocês duas, o que vocês querem deixar para as Nutris sobre essa questão do design. Até porque bom gosto e bom senso são questões muito particulares, não é mesmo? Eu acho que eu posso falar um pouquinho da nossa experiência aí com essas reflexões, né? Eu acho que tem, muitas vezes a tentação de você terceirizar o designer também é muito grande, porque você fala, nossa, vou ter trabalho, eu não estudei para isso, eu não sei fazer. Então a gente tem a tendência de se livrar daquilo que pra gente é sair da nossa zona de conforto. Agora, a gente está vivendo num mundo muito dos makers. Eu postei hoje no meu Instagram sobre isso, inclusive. Que a realidade é outra. Tanto a crise traz isso pra gente, porque se você precisa economizar, você precisa aprender novas habilidades e fazer por conta própria, como quando você mesmo produz o seu conteúdo, ele fica mais autêntico, ele vai criando cada vez mais a tua característica. Você vai poder mudar aquela florzinha que você recebeu do design de um lado para o outro que você não gostou, você vai ter essa desenvoltura, essa possibilidade. Então, isso é muito rico, você cria novas habilidades, inclusive cerebrais, fazendo atividades diferentes da que você se propôs, né, a fazer no início, como atender, e economiza com isso. Aqui no Kiwi Lab, nós somos uma empresa, tem um contexto um pouco diferente, a gente não pode fazer um paralelo exatamente com você, nutricionista. Claro, comigo, empresa, né, Carol? E até comigo. Eu faço até as minhas. A gente não tem design, não tem nada, eu faço tudo. E o Kiwi não, porque é uma empresa, tem códigos, né? A gente traz isso sim para o nutricionista que precisa aprender com o marketing e o branding com as empresas, mas de uma forma adaptada. É isso aí. Mas ainda assim, mesmo aqui dentro do Kiwi Lab, a gente usa muito essas ferramentas que a gente ensina para vocês, dos aplicativos, de fazer a gente mesmo. A Jamile, uma super de designer, vira e mexe, tira umas fotos super lindas. Até vou colocar esse desafio aí, Jamile, ó, terminando aqui, faz uma foto produzida, bonita, e depois tira de longe para o pessoal ver os bastidores daquela foto, porque a gente às vezes a foto fica incrível. E aí você fala, nossa, eles têm todas essas habilidades, esse tipo de produção, mas você vai ver, foi na mesa da Jamile, do escritório dela ali, é algo simples, que dá para, com criatividade, com um olhar diferente, as nutricionistas também fazerem, né? Tem outra história boa sobre isso, é que uma vez eu e a Carol, a Cíntia tava viajando, e eu e a Carol, bem no começo, a gente foi fazer uma live lá na Equilíbrio, né? A gente queria mudar o cenário, então a gente foi para dentro da EQ, que é nossa super parceira. E aí a gente foi pegando copo e foi para a sala de reunião e colocando o tripé em cima do copo e pegando o livro e pegando alguma mais outra coisa. Quando a gente bateu a foto do outro lado para a gente ver como é que tava ficando, a sala de reunião tava toda transformada. Então, cheio desses apetrechos caseiros. Então, talvez vocês assistam aí a nossa live. É claro que hoje a gente tem muita coisa que é específica, né? Mais profissional, mas a gente de vez em quando dá um jeitinho aí também. Fora subir na cadeira para tirar foto de cima e tira de baixo e coloca contra a luz. Então, todas essas piruetas a gente faz. Não se sintam ridículas quando vocês estiverem fazendo isso, porque é o trabalho do artista. Se você vê o making off de uma novela, de um filme hollywoodiano, ele tem muito disso. Se você for, a gente, por exemplo, no Equilíbrio faz foto de comida. Tem gente que pincela lá o melzinho, sabe? Deixa aquilo ali tudo brilhante para ficar mais bonito. É fake? Não é fake. É só pra gente retratar mais no papel, na foto, na imagem,
aquilo que é o frescor da comida. Então, o quanto a gente precisa dar um belo filtro, né? Hoje a gente vive num mundo aí que tem os filtros, isso ajuda muito. Quais aplicativos a gente vai deixar aqui hoje de bastidores? O Canva é nosso queridinho para fazer infográfico, para fazer e-book, é o que a gente sempre recomenda para todos os nutricionistas. Aliás, eu fui dar uma de maker pro bônus que eu prometi agora recente do Digitaliza Nutri, que vão ter um curso dentro de um curso, né, gente? E aí falei assim, não tinha nem como trazer equipe, e eu queria fazer uma coisa assim, muito que o nutricionista pudesse fazer. Então, bem raiz mesmo. Cara, tá muito melhor já, o Canva tá muito intuitivo, a coisa do arrastar, né? Parece que você tá ali brincando com a vida real mesmo, do arrastar, de trazer a foto, não precisa embedar, você puxa uma foto do que você baixou da sua máquina, tá muito fácil hoje em dia ser designer. Então, confie nesses aplicativos, quebre a barreira dessa introdução, desse processo de transformação digital. Nós temos um e-book, né, Jami? Selecionado temos. Com todas essas ferramentas para vocês se familiarizarem um pouco mais. E o que engaja mais, hein? Se a gente parar para pensar e dar dicas para eles aqui também. É que aí o nosso engajamento também é com o nutricionista, né? Não é um paralelo tão real. Vou dizer para vocês que engaja muito, né? Eu, Cíntia, mas também é com o nutricionista, gente. Mas o que eu tenho visto todos os nossos alunos falarem que trazer você para a linha de frente faz muita diferença, né? Trazer sua vida. E aí isso responde toda aquela dúvida que a gente tem. Se é pessoal, se é profissional, se é pessoal, profissional. Gente, seja um único, seja um só. É aquilo que a Carol falou. Mas sobre isso, é até legal a gente falar sobre essa questão do engajamento, né? Que no Kiwi mesmo, a gente postou uma foto esse final de semana, né? Sobre um livro. Foi uma foto que, como a Carol falou, eu produzi aqui mesmo, na minha escrivaninha. Peguei um calendário, tirei os cubinhos do calendário, enfim. Foi uma produção simples, que eu usei o que eu tinha aqui na minha frente. E aí foi uma foto que deu um super engajamento. Então foi uma dica de livro e deu um super engajamento. Coisas que são importantes a gente lembrar, né? Foi uma dica de um livro super legal, super bonito, que tem a ver com o contexto da quarentena, que fala dessa coisa inspiracional, motivacional, de propósito. Era um sábado, então é um dia que, de fato, nós estamos, né, mais dispostas aí a recarregar as energias, a fugir um pouquinho do trabalho. Então, se você juntar tudo isso, deu um engajamento muito bom, porque foi um contexto. Então, era uma foto, era uma dica de um livro legal, que tinha a ver com o momento, com o dia da semana. Foi um sábado de manhã, que geralmente as pessoas estão ali passando o feed do Instagram, querendo realmente consumir esse tipo de conteúdo. E o design dele não foi um design tão super elaborado, feito por um profissional, né? Não foi nem feito pela pessoa que geralmente faz, né? Foi por mim, que fica mais realmente com a produção de conteúdo. Então, é legal você pensar nisso. Às vezes você acha que uma coisa não vai engajar e ela engaja. Uma coisa legal também que a gente ensina no Digitaliza é as pessoas não perderem as ideias, né? Às vezes você tem uma sacada no supermercado, você tirou uma foto, estava jantando, o seu prato estava legal, naquela hora você não quer postar, mas tira e guarda. E aí você pode, uma dica simples é você fazer um grupo no WhatsApp, que seja, com você e mais uma pessoa, depois você exclui aquela pessoa. E você vai guardando ali aquelas fotos, aquelas sacadas e aquele espaço fica sendo só para isso. E aí no momento adequado você pega e usa também dentro do seu planejamento. Tá, tô sem ideia hoje? Vai lá no teu banco de ideias, vai guardando, vai economizando essas ideias que vale a pena. A gente tem um grupo entre nós de posts interessantes que a gente acredita que vale a pena e também manda para lá. E o Trello é muito bom para isso, porque você pode deixar uma coluninha ali só para ideias. E aí você tira uma foto, encaminha para o teu quadro, para a tua listinha ali, né, de insights, ideias, futuros posts do Trello. Isso é muito bacana. E dos nossos bastidores, acho que além de a gente subir na cadeira, né, quase cair, tem horas aqui que, né, a garrinha do tripé fica, né, não tá funcionando, aí o celular cai. E ok, gente. Lembra que você não precisa ser um Netflix, você não precisa ser um produtor de conteúdo cinematográfico. Pelo contrário, quanto mais original, né, com uma beleza, com uma... Não dá pra ser aquele conteúdo que fala assim, ai não, né? Não, mostra, né, a vida real, raiz. Esse tipo de conteúdo engaja muito mais por ser realidade do que uma produção, né, que a gente não espera ver nas redes sociais, esse tipo de produção. Então, essa autenticidade
cuidado, né? Também às vezes você tá tão autêntico lá, eu tô lá amando, não sei o que lá, quando eu vejo meu decote, eu falo, opa, peraí, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com algumas questões. E aí, nesses bastidores do Kiwi Lab, tem muitos dias que, assim, são mais difíceis do que outros. Parece que assim, você tá sempre lá com a luz, né? Tá sempre animada. Mas tem hora que dá, né? Eu rosno, não rosno às vezes, gente? Todo mundo tem dias mundo. bons e dias ruins, não tem jeito, né? Por mais que a gente confie no nosso trabalho, sabe que o que a gente está construindo é algo de valor para os nutricionistas, que a gente está deixando uma marca positiva no mundo com o nosso trabalho. Tem dia que você acorda e você fala, meu Deus do céu, o que eu tenho que executar isso hoje? Você quer postergar, você quer muitas vezes desistir. E aí, vou contar um caso aqui então, tá? Do que aconteceu uma certa feita, já que é para abrir bastidores, a gente está ensinando vocês nutricionistas também a investirem nessa coisa do tráfego nas redes sociais. E claro, a gente aqui também precisa fazer isso no dia a dia, quando a gente vai lançar os cursos, quando a gente tem algumas lives fechadas, quando a gente tem uma iniciativa de valor, esses e-books, como é que a gente faz para chegar até as pessoas que a gente quer atrair, os novos nutricionistas? A gente usa o investimento nas mídias sociais. E a gente tinha uma verba determinada para isso, né? Então, estávamos lá aprendendo a mexer nessa ferramenta do gerenciador de anúncio, com um volume de anúncios muito maior do que a gente estava acostumado, né? Porque no começo eram algumas coisas, depois a gente foi crescendo, foi aumentando, foi entendendo que a gente queria produzir mais conteúdo, e tudo isso foi se multiplicando. E aí chegou uma hora que a gente acreditava que estava fazendo os controles da verba certinho, e um dia chegamos lá, abrimos o subtotal daquela ferramenta e eu quase tive um treco. Quase fui a lona aquele dia. Eu liguei para a Cíntia Branco. Amor amado, o que vai ser de nós agora? Porque eu gastei quase que 2 vezes a verba que a gente tinha previsto de uma forma errada. A Jamile estava comigo também nesses momentos, a gente passou angústias ali. Mas tudo serve para o nosso crescimento. E é legal trazer isso para vocês, para mostrar. Vai errar, gente. É lógico que você tem que errar sabendo até onde você vai arriscar. Você coloca um dinheiro lá, sabendo que se você não tiver nenhum retorno, ainda tudo bem, não vai quebrar a sua família, a sua casa. A gente tem que investir, sim, a correr o risco, mas de uma forma consciente. Então, eu acho que isso faz parte, entender que até a gente que está ensinando isso para vocês agora, lá atrás também errou. E eu digo lá atrás, 1 ano atrás, tá? Nem isso, talvez. Até porque o Kiwi Lab é um bebê, né, ainda. Então, tudo isso traz pra gente aprendizado, resiliência. A gente entendeu como faz agora da forma certa, depois daquele tombo. A gente nunca mais ultrapassou a verba financeira, porque a gente aprendeu, de fato, funcionou para isso. Então, na pior das hipóteses, o que você vai levar para a tua vida é o aprendizado. E elas ficaram tão bravas consigo mesmas que eu tive que acalmá-las, entendeu? Ao invés de ficar brava, a estratégia foi boa. Foi choro para todo lado, literalmente, né? Porque eu e a Carol, a gente inclusive chorou. Porque dá um desespero, né? E o desconhecido dá isso. Ou ele te trava, ou você tá vendo aqui nos bastidores que ele te faz errar, te faz acertar, te faz refletir. É isso que eu quero, é o que a gente tá conseguindo, né? Para onde a gente vai. Então, e muitas vezes você tá aberto para receber feedback, pedir feedback nessa pivotagem é fundamental. A gente mudou muito, a gente mudou o nome de curso aqui, a gente mudou o jeito de escrever, jeito de falar. Muitas vezes, né, é preciso a gente olhar e falar assim, cara, não tá legal, eu preciso fazer de outro jeito. Então, olha para tuas redes sociais, eu falei que eu tô lendo um livro sobre autocompaixão. Então, nesse livro, ele fala muito isso, o quanto a gente precisa, né, ser gentil como a gente seria com um amigo. Isso é uma lição da autocompaixão que serve total para esse processo nosso novo de digitalização. Então, você vai errar fazendo, você erra. Nossos bastidores aqui, a gente errou bastante. E, Jami, como seria o processo que você tem ajudado a gente e tem passado por tudo isso com a gente, que é olhar com mais carinho para esses ajustes e essas pivotagens? O que o Nutri precisa fazer agora nos bastidores dele agora, assim, de ficar como tarefa de casa para ir lá ver os seus próprios bastidores? Diz aí algumas dicas. Olha, Cíntia, a melhor pessoa para dar um feedback em relação às suas redes sociais
em relação ao tipo de conteúdo que você posta, ao design que você posta, inclusive, são seus seguidores. Ah, mas eu não tenho 10 mil seguidores, eu tenho 500, eu tenho 1.000, eu tenho 2.000. Se você tiver 10, procura esses 10, engaja com esses 10, interage com esses 10, porque eles são as melhores pessoas para te darem esse feedback. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai se tratar do que você acha que é melhor ou do que você acha mais bonito. É óbvio que você tem que ter um equilíbrio, você não vai se distanciar de quem você é, mas tem que lembrar que você está produzindo e entregando algo para a sua persona, para o seu cliente, né? Para o seu cliente em potencial, para o seu seguidor. Então, interage com ele, responde os comentários, responde os directs, vai lá, deixa uma caixinha de perguntas, pede ajuda, fala, olha, eu quero deixar o meu conteúdo aqui mais valoroso, mais precioso para você, então me ajuda, coloca aquilo que você quer escutar de mim. As pessoas ajudam, as pessoas se engajam. Eu tiro isso pelas minhas redes sociais mesmo. Mas e de repente, se não responder na primeira vez, faz de novo? Como é que é nosso lema aqui? Continua, persistência. Não é na primeira vez que você vai ter uma caixinha de perguntas com 50 comentários. Não é, gente. Você não vai ter de cara 30 directs respondidos, nem 15 comentários. Se você tiver vai lá, responde aquele comentário. E se você não tiver nenhum, pergunta de novo. Tenha consistência e resiliência, porque no mundo do marketing digital e aqui dentro do Kiwi foi o que a gente mais aprendeu. E não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia. A coisa. Mas para eu me acelerar aí, né? O que eu posso fazer então nesse processo todo de conteúdo, Carol? Como é que a gente pega essa nutricionista que vai perguntar pro seguidor dela agora, conforme o Nutrijame falou? E qual o segundo passo? Onde eu sinto essa motivação? Onde vem mais essa inspiração para o conteúdo? O que você poderia deixar aí numa pegada final? Você falou no começo, né, Cíntia, de ter alguns mentores, de seguir algumas pessoas. Eu acho isso super válido. Acho que as pessoas têm que sim, mas elas precisam eleger as pessoas com as quais ela vai seguir. Por que eu digo isso? Porque senão você começa a seguir todo mundo. Cada mentor, cada pessoa nesse processo de digital fala uma coisa para você. Assim como na nutrição a gente tem várias vertentes, né? Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. Você precisa entender qual que é a tua. E aí pegar e seguir essa pessoa com a qual você realmente acredita que tem uma afinidade. E aí eu proponho que o Kiwi seja um desses seus mentores. Por quê? Porque a gente faz essa trilha para você. A gente entende a tua dor como nutricionista e seleciona, é quase que uma curadoria desse mundo digital, vai pescando o que faz sentido para o teu dia a dia de consultório e te leva por esse caminho. Essa que é a facilidade que você vai ter aqui. A gente vai falar a tua língua e não necessariamente tudo que existe no digital, porque senão vai dando uma angústia, né, Cíntia? Tem até um nome para isso, não tem? Tem, que é o FOMO. FOMO, não é fumo, é FOMO. FOMO, que é o do inglês, né? Do Fear of Missing Out. O medo de perder as coisas, de não estar por dentro das coisas. E aí, nessa ansiedade, né, Carol? Quem faz tudo não faz nada. E aí você fica querendo dar tiro para tudo que é lado, olhando tudo, consumindo, compulsivo por conteúdo, e acaba não criando o que as meninas aqui bem falaram, né? Estratégia, processo e ação. E eu vou complementar ainda nós aqui como guru, porque a gente não é só uma empresa de marketing de nutricionistas, né? E que pensa no marketing. A gente tem outros pilares. A minha base, não sei o quanto vocês conhecem, mas a minha base aí vem de um mestrado, vem lá da idealização da nutrição comportamental. Então, o recheio disso tudo tem um histórico e uma base que tem o marketing como DNA, sim. Fiz MBA em marketing, tenho toda uma trajetória nisso, mas não acima de qualquer coisa, né? Então, tem muitas fórmulas novas de fazer negócios agora dos empreendedores, que se por um lado é brilhante, por outro lado é calma, né? Assusta, porque vem um pouco atropelado. E aqui a gente toma esse cuidado de traduzir, de filtrar isso para vocês. Nutrijame ali, nativa de empreendedora de consultório, eu com a equipe de nutricionistas do atendimento corporativo, e Carol, esse ser aí que é um radar de visão sistêmica que agrega muito, e a nossa guru interna também, né, Jame?
Sim. E aí eu proponho, inclusive, substituir o FOMO por algo que falam aí, que é o Joy of Missing Out, ou seja, a diversão, o prazer, né, de perder algumas coisas, mas aí também não dá pra gente perder tudo. Então fica aqui ligado, perde o resto e fica com a gente, que a gente vai fazer tempo na sua agenda, né? Você vai ter tempo consumindo esse conteúdo aqui nosso, com essas professoras, essas mentoras aqui maravilhosas, unidas nas nossas plataformas do podcast, porque NutriPod a gente quer trazer esse poder para vocês. E aí vai sobrar tempo, né, para você fazer, se divertir e ter aí o ócio criativo e se divertir cada vez mais com esse processo de digitalização. Porque tem bastidor, gente, frio na barriga, tem dor, não é mesmo, gente? Tem sim. Como e como. Então o convite está feito, venha para o processo de digitalização e se divirta com o processo. E ó, fica ligado porque tem muito poder aqui nesse NutriPod para você. E é isso, fica ligado aqui nessa nossa nave que tem muito poder aqui. Tem turbulência, como vocês viram, mas a gente vai voar sempre rumo a esse sucesso e muita diversão. Beijo! Obrigada. Isso aí, gente. Digitaliza. Tchau, gente. Digitaliza. Digitaliza.